O programa Viva o Comércio desta semana esteve à conversa com Hugo Lopes, gerente do albergue Casa do Sardão, em Carreço. Olá, sou Hugo Lopes, gerente do albergue Casa do Sardão, aqui em Carreço, Viana do Castelo, e esta semana vou estar no Viva o Comércio. Viva o Comércio, aos sábados e domingos às 11 horas. O comércio e os seus comerciantes estão em destaque no Canal Viana, com o patrocínio da Associação Empresarial de Viana do Castelo. O programa Viva o Comércio desta semana teve a oportunidade de visitar o albergue Casa do Sardão, em Carreço. Estamos precisamente aqui com Hugo Lopes, a quem aproveito desde já para agradecer a disponibilidade e perguntar o porquê albergue Casa do Sardão. Certamente uma casa com memória, uma casa de família, não é? Esta casa já existe desde 1561, portanto muitas coisas mudaram. Neste momento temos estas referências de números de portas e nomes nas ruas. E o nome do albergue Casa do Sardão, dava-se precisamente pela necessidade de identificar as casas há muitos anos atrás, quando não havia números nas portas, e as pessoas tinham por hábito de dar nomes às casas. E este era o nome desta casa. A ideia nasce muito antes de 2016, a ideia nasce em 2012. Nessa altura eu nem sequer estava em Portugal, estava em São Tomé e Príncipe a trabalhar, e num período de férias em que vim a casa e estava com a minha mulher, quando ela recebeu a visita de um fotógrafo para fazer um trabalho, um registro fotográfico. E por ideia do fotógrafo viemos aqui buscar o traje da minha avó, para ela se trajar com o traje regional. E curiosamente esse fotógrafo também era peregrino e também era guia de peregrinos, e quando estávamos a deslocar-nos até aqui ele começou a ver as setas pintadas nos muros e começou a perceber o que era. E quando chegou aqui a esta casa disse-me que eu tinha de fazer aqui alguma coisa, que devia pensar mesmo a sério em abrir aqui um albergue. Essa sugestão deixou-a pensar, portanto. Esta sugestão despertou-me o interesse. Eu na altura nem sequer sabia o que eram os Caminhos de Santiago. Foi através dele que eu tive o primeiro contacto. Ele explicou-me o que era o Caminho de Santiago. Depois eu, entretanto, voltei para São Tomé, ainda trabalhei, só voltei para Portugal em 2014, e ficou sempre essa ideia, não propriamente de construir o albergue, mas de fazer alguma coisa nesta casa. Entretanto, como eu disse, em 2014 voltei, e aí nasceu, aí sim decidi que queria fazer alguma coisa aqui. Amadureceu a ideia. E comecei a amadurecer a ideia. Comecei a perceber melhor o que eram os Caminhos de Santiago, o que é que implicava ter um albergue, a nível de espírito, a nível de muitas coisas, não é? Tentar perceber se identificava comigo e com aquilo que eu queria. Obviamente, experimentar o caminho, conhecer albergues, na altura 2014, 2015, e cheguei à conclusão que sim, que seria o caminho que eu gostaria muito de tomar. E aqui estamos. Portanto, montou tudo isto, mas teve um cuidado que foi o de conservar ou preservar o que já existia nesta casa. Sim. Primeiro porque é a casa da minha família, a casa está rodeada de memórias para mim, era impossível eu apagar essas memórias, era completamente impossível, e depois também porque sempre achei que seria interessante para quem vem de fora, a maioria das pessoas que aqui ficam são estrangeiras, não são portugueses. Seria interessante mostrar também de que forma é que as casas eram construídas, de que forma é que as coisas funcionavam, através dos objetos que eu tenho aqui, que preservei, dessas formas de construção, consegue-se também transmitir um bocado daquilo que são as nossas tradições e os nossos costumes e a nossa forma de viver. E curiosamente também comecei a perceber que todos os objetos, por exemplo, que eu vou tendo expostos por aí pela casa, que são dos meus avós, dos meus bisavós, fazem lembrar a pessoas de todo o lado da Europa, pelo menos da Europa,
exatamente aquilo que eles viam na casa dos avós deles e dos bisavós. Portanto, esses objetos trazem também essas recordações. Que objetos é que se podem encontrar e que estão aqui dispersos? Eu já vi algumas bicicletas, por Objetos exemplo. de carpintaria. O meu avô trabalhava com carpintaria e os objetos que ele usava, portanto, as ferramentas não eram como as que são agora, não é? E a curiosidade é exatamente essa. Eram exatamente os mesmos aqui, ou na Alemanha, ou em Inglaterra, ou na Roménia. Eram praticamente iguais. Portanto, as pessoas identificam-se também um bocadinho com isso, com essa história. Sim, é curioso, isso é muito curioso. As pessoas aqui é como se estivessem na sua própria casa, não é? Portanto, estão perfeitamente à vontade. Sim, sim. Nunca foi, precisamente por isso é que eu quis fazer o caminho para perceber se eu podia fazer isso dessa forma. Nunca me passaria pela cabeça colocar, sei lá, numa parede, por exemplo, um letreiro com regras, por exemplo. Existe a necessidade, porque ao mesmo tempo que há essa flexibilidade e essa abertura, toda a gente estar à vontade, também cresce o respeito da parte das pessoas que estão a usufruir do espaço relativamente ao espaço. Então, provavelmente, deduzo eu que quanto mais eu ofereço, obrigatoriamente mais respeito as pessoas vão sentir e mais consideração e mais cuidados. O que é que as pessoas fazem, por exemplo, quando cá chegam? Ou seja, a pessoa faz a reserva e depois chega cá, faz o check-in e a partir daí? E a partir daí todas as situações, todos os dias são diferentes. Nem todas as pessoas que chegam aqui chegam com reserva, até porque eu não permito. É feito no momento, digamos. Sim, uma grande percentagem, eu deixo aberto uma grande percentagem da ocupação para quem chega aqui no momento, porque é precisamente esse o espírito do Caminho de Santiago. Por norma eu nem sequer faço o check-in no momento da chegada das pessoas. Deixo as pessoas descansar um bocado, mostro-lhes o sítio onde elas vão ficar, podem tomar um banho, relaxar um bocado, porque por norma chegam aqui exaustas, não é? Cansadas de um dia de caminhada ou de um dia de viagem, ou seja do que for. E depois passa por mostrar o espaço, e faço questão em mostrar tudo, e a partir daí tudo depende das necessidades de cada um. O que é que encontram concretamente? Chegam cá, portanto, para além do espaço onde vão descansar, podem andar aqui por toda esta área disponível nesta casa. O que é que encontram? Animais? Sim, encontram exatamente aquilo que espaço verde? Exato. Aquilo que existe numa casa tradicionalmente portuguesa do norte do Alto Minho. Um espaço verde, muita paz, muita tranquilidade, porque estamos no meio rural. Sombras, quando estamos a falar do verão, das vinhas, podem ir a... Eu tenho o tanque de pedra, que também era uma coisa muito comum, todas as casas tinham, e eu transformei-o numa mini piscina, entre aspas. Não dá para nadar, mas dá para refrescar. E depois, acima de tudo, encontram outras pessoas que não conhecem de lado nenhum, e aí eu acho que é aí que se dá toda a magia, não é? Quando se chega a um sítio e se começa a estabelecer ali essas ligações com pessoas que são desconhecidas, e dali a 1 hora já estão a jantar todos juntos e a conviver. Isso para mim é a coisa mais especial. As pessoas tomam aqui pequeno almoço, jantam ou almoçam também aqui neste espaço. Todas estão ao encargo delas. Portanto, eu aqui tenho 2 cozinhas no albergue, que estão à disposição de toda a gente. Portanto, essa parte fica ao encargo de cada um. Existe um mini mercado na aldeia, existe uma padaria, existe um restaurante, portanto, existe um mínimo de infraestruturas e de apoio logístico. Também é uma forma de envolver a comunidade. Isso também é uma coisa que eu faço questão, é de envolver a comunidade e criar aqui um espírito de bastante ânimo, e essa parte cabe às pessoas que aqui ficam de tratar, e por norma acontecem sempre os jantares comunitários
que eu considero que devem ser feitos pela comunidade e não por alguém que está a cozinhar. Mas isto é o meu ponto de vista. Aqui o albergue Casa do Sardão, portanto, tem capacidade para quantas pessoas? Para 22 pessoas. Desculpe, 25. Costuma estar sempre lotado? Estava com bastante frequência antes da pandemia, sim. A pandemia veio dificultar um bocadinho também esta atividade. A pandemia veio fazer uma pausa nesse processo. Portanto, neste momento é um bocado difícil prever aquilo que vai acontecer. Eu, neste momento, nem sequer estou a trabalhar a 100%, se bem que posso trabalhar a 100%, ainda não me sinto confortável com isso. Estou a utilizar 2/3 da capacidade, um bocadinho mais do que 2/3. Portanto, mais ou menos 70%. O albergue Casa do Sardão, sei também que a nível de críticas são muito positivas. Isso deixa de alguma forma confortado pela forma como as pessoas veem o espaço e como são tratadas aqui. Sim, é uma outra forma de, se calhar, de reconhecerem o esforço que é feito, não é? Se calhar da minha parte, para que as coisas aconteçam dessa forma e é um reconhecimento, é um agradecimento, é um presente. Sim, eu considero que sim, mas claro que é muito importante, claro que sim. É isso, se calhar é isso que até que me alimenta para vir para aqui todos os dias, sempre com vontade de, no mínimo, fazer o mesmo que fiz no dia anterior e tentar fazer um bocadinho melhor. Vai-se criando aqui, ou vão-se criando alguns laços, suponho também, com as pessoas, provavelmente mais com umas do que com outras, também acredito. Exato, normal, claro. A partida, como é que é vista a partida? Quer por parte da pessoa que aqui está, temporariamente, e que já sabe que chegando àquele dia vai ter que ir embora, quer também para si, que vai criando essa ligação. Para ser sincero, da minha parte não me custa nada. Eu vou-lhe explicar porquê. Porque eu não vejo problema nenhum em aceitar que aquele momento que foi vivido de uma forma muito intensa durante um dia, uma noite ou duas, não importa, ou aqueles momentos de felicidade com outras pessoas, que vai acabar. E aceito isso sem problema nenhum e aceito perfeitamente o saber que provavelmente nunca vou ver aquela pessoa, nunca mais na minha vida. E a partir do momento em que nós aceitamos isso e que não estamos a criar expectativas e que não estamos aqui a criar falsas promessas de que um dia mais tarde vamos nos encontrar. Prefere não criar? Sim. Porque acho que é mesmo assim. É especial aquele momento. Mas a vida é feita de momentos especiais. Não, é muito difícil haver uma continuidade. Já tem reencontrado algumas pessoas? Já tem cá vindo mais do que uma vez? Sim. Ainda está ali uma pessoa neste momento que regressou. Aliás, duas. E isso acontece, claro que sim, claro. Não acontece com toda a gente, não é? Acontece com uma porcentagem mínima das pessoas que vão passando aqui. Hugo, perspectivas então, não sabe o que é que vai acontecer durante o ano, mas o que é que pode perspectivar em termos de futuro? Não tenho dúvidas que no mínimo vai se manter como era em 2019, antes da pandemia. No mínimo. Provavelmente vai crescer. Talvez não tão exponencialmente como entre 2017 e 2019, o crescimento foi brutal, foi muito grande mesmo, ao ponto de quase não haver suporte, apoio logístico para tanta gente, mas acho que sim, acho que vai crescer. Tem todas as condições para isso e o Caminho de Santiago dá às pessoas uma coisa que neste momento é extremamente necessária, que é o contacto social. Começarmos a voltar a estabelecer ligações e com outras pessoas. Perdemos isso durante 2 anos, não é? Como é que consideraria um ano positivo? Sim, um ano normal, sem pandemias, sem guerras, Infelizmente, não está a ser normal. Se bem que já a questão da pandemia já está a ser um bocado posta de parte. Temos outra situação, não é? Que pode causar um transtorno tão grande ou maior como a pandemia causou. Apetece-me dizer obrigado
por ter vindo aqui, pelo interesse em fazer esta entrevista e espero que seja a primeira de outras e convido também a vir aqui fazer provavelmente entrevistas ou conversar com alguns peregrinos que vão aqui passando e dessa forma também ir percebendo o que é que eu estou aqui a falar. Se calhar com as palavras dele faz mais sentido. Hugo, muito obrigado, foi um prazer. Obrigado. Quer ser aqui nunca foi encontrado nenhum sardão, então? Ou foi? Muito. Ah? Pessoas desta água, sim. Aqueles que têm cabeça azul. Esse Santiago é feito pelo gato. Assim desta forma. Pois, aí está. Muito bonito. E está muito fixe. Olá. Não vai a ninguém aí agora abrir. Viva o Comércio! Aos sábados e domingos às 11 horas. O comércio e os seus comerciantes estão em destaque no Canal Viana, com o patrocínio da Associação Empresarial de Viana do Castelo.